Salve família, como é que vocês estão, mano? Tranquilo? Eu espero que sim, porque o momento, e espero que sim na sua vida pessoal, porque se a gente for falar de Corinthians vai ficar um tanto quanto complicado, né? Pois muito bem, Zambra comenta na área, aqui no seu Fala Muito Fiel, se inscrevam, comentem embaixo depois no final do vídeo, se vocês quiserem, deixe seu like, compartilha, dá aquela moral pra nós, porque a gente, apesar de tudo, independente de qualquer coisa, a gente sempre tá aqui dando a cara pra bater, certo? E é o que eu vou fazer a partir desse momento. Eu vou iniciar esse vídeo perguntando assim, ó, será que o Duílio continua andando nos lugares que ele andava quando ele falou que os corintianos estavam felizes, resgataram o orgulho de ser corintianos? Fica essa pergunta aí. Se eu tivesse a possibilidade numa entrevista coletiva, faz tempo que eu não atuo como imprensa, né? Mas se eu tivesse a oportunidade de falar, de perguntar isso pra ele, eu perguntaria. Porque assim, das duas uma. Naquela época ele não andava nos lugares em que eu andava, porque naquela época eu já estava insatisfeitaço. E hoje então ele se quer sair de casa deve, né? Aliás, ele só deve sair de casa para ir pro clube, lá pro Parque São Jorge, e ir pra arena em dias de jogos e passando por lugares onde ninguém o reconheça, porque eu acho difícil que o corintiano o encontre hoje em dia e o cumprimente e o agradeça pelos serviços prestados, né? O senhor Duílio Bandeira de Melo, o pagador de contas. Que trabalho, né, Duílio? Que coisa que você fez, né? O pior é que esse ano não vai poder nem não vai nem se escorar na arrecadação, porque a arrecadação já está abaixo, né? E por tudo, pelo que tudo indica, aí vai ser muito mais embaixo ainda, porque no ano passado o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil, levantou uma boa grana, apesar de não ter ganho a competição, levantou um dinheiro considerável, avançou para as fases seguintes da Libertadores, né? Foi sair nas quartas de final, ou seja, também garantiu um dinheiro bom, além de bilheteria, né? Além de arena sempre cheia, porque em decisões a gente sabe que isso acontece. Ah, E esse ano tá lamentável, né? A Copa do Brasil praticamente já foi pro ralo. Alguém acha que. No corintianismo a gente acha que dá para reverter, mas agora na realidade, olhando o que tá jogando, dá para acreditar em reversão de placar, em remontada? Dá para acreditar vendo o que a gente tá vendo? E nem tem tanto tempo assim para se recuperar, são 13 dias a partir de hoje. O jogo é dia 31, perdão, e hoje é dia 18. Até olhei ali pra ver se eu não tô falando bobagem. É dia 18 mesmo. Então são 13 dias, dá pra recuperar? Sendo que no meio desse caminho tem Flamengo, tem Argentinos Júnior e tem Fluminense. Um caminho pra lá de complicado, onde ao invés de melhorar animicamente, tem tudo pra chegar com o ânimo destruído no pé, né? Porque a tendência nessas 3 partidas aí não é de vitória. Pô, Zambrano, mas, mano, você tá muito pessimista, você tá muito negativista, meu Deus, você não tá olhando, você não tá vendo luz no fim do túnel. Tô, cara, eu tô vendo luz no fim do túnel, só que a luz lá no fim do túnel é um trem vindo pra nossa direção. É isso aí que é foda. Eu ia falar uma palavra, não vou, mano. Não vou. Então, assim, cara, a Copa do Brasil foi pro ralo também, na boa. Foi pro ralo. Se reverter, será uma surpresa assim das maiores para mim. Se o Corinthians conseguir passar pelo Atlético Mineiro, será uma das maiores surpresas da temporada para mim. E é ridículo falar isso, porque Corinthians e Atlético são grandes. Estão ali equiparados. Nós, corintianos, sempre vamos falar: o Corinthians é muito maior que o Atlético, é o maior clube do mundo. Mas patamar por patamar, Corinthians e Atlético são grandes, estão na mesma prateleira. O Corinthians tem muito mais títulos, mas estão na mesma prateleira. São clubes gigantes do Brasil, queira você ou não. E a gente está falando que será um milagre gigantesco se o Corinthians passar pelo Atlético. Essa frase caberia se o Atlético estivesse jogando, sei lá, contra o Brasil de Pelotas, com todo respeito. Mas não é o Corinthians. E a gente está achando que será um milagre se o Corinthians passar pelo Atlético. Em 2014 a situação era essa, o Corinthians fez 2-0 e o Atlético reverteu. Seria normal a gente também ter essa possibilidade de reverter no dia 31. Mas sinceramente, eu não acredito. Eu não acredito. Então, voltando para o que eu estava falando, a arrecadação vai ser muito menor.
Ah, mas é porque o Corinthians não tá abandonando. Não, não é porque tá abandonando, porque aí vem outro ponto, que é o fiel torcedor. Que tá uma bagunça, uma zona. O Corinthians, por meio de nota oficial, no dia de hoje, fala que pro torcedor ficar tranquilo, que os pontos estão mantidos, ainda tá rolando a tal da migração de plataforma, ok, beleza. Pede uns dias aí pra normalização. Mas antes não tinha falado de 48 horas, agora fala em próximos dias. Que time, hein? Que time para fazer essa mudança. Nossa, olha, o departamento de marketing do Corinthians, a presidência, a diretoria, é uma bagunça completa. É uma zona. Porra, faz isso depois, mano. Faz isso depois, faz em outra hora, faz em outro momento. O mundo não vai acabar se, entendeu? Se fizer depois. Deixa como tá, deixa o torcedor com facilidade para comprar o ingresso. Facilidade em termos, né? Porque nem todo mundo tem facilidades para comprar ingresso. Ah, mas o sistema travava. Eu sei que travava, mas mesmo assim o cara tinha dor de cabeça, mas conseguia pegar no fim das contas o seu ingresso. Espera para fazer essas mudanças. Não é hora para isso. Só chama hate, só chama revolta pra cima, entendeu? Não, os caras resolveram mudar exatamente neste momento. Não reclame. Não reclame, tá? Não é que o torcedor vai abandonar. Não é questão de abandonar. A questão é que, agora ainda tá difícil comprar ingresso. Aí se o negócio não normalizar, vai tudo pro ingresso Corinthians. Alguém acha que não vai travar? Todo mundo lá compra. Vocês acham que não vai travar? Vai travar, mano. Vai travar. Então, parabéns. É de um time, é de uma coisa maravilhosa. Assim. É de uma coisa sensacional. O Corinthians é uma bagunça. Tudo que acertou na temporada passada, o Duílio conseguiu errar tudo esse ano. Absolutamente tudo. Tudo. Desde a escolha do treinador, lá em novembro, já falei isso 1 milhão de vezes, eu sei disso. Aí depois manteve esse treinador. Aí depois trouxe o Cuca, sabia que isso ia dar problema, não vou me aprofundar nisso, mas sabia que ia dar problema. Aí, para o Lázaro não ser o efetivo dele mesmo, aí colocaram o Danilo no derby. Aí o Danilo não poderia comandar na Libertadores e acelera o processo do Roger Machado, que todo mundo fala do Luxemburgo, mas não se esqueçam que teve Roger Machado nesse intervalo, teve esse parênteses aí. Mas aí a torcida do Corinthians não gostou da ideia, e aí o Duílio volta atrás e traz Luxemburgo. E, gente, o Luxemburgo, velho, coitado do Luxemburgo, mano. Tá perdido, cara. O Luxemburgo tá perdido. Ele barrou a ida do Pedro para a seleção sub-20 e o Pedro você ouvia as primeiras entrevistas do Luxemburgo, a impressão que dava é que o Pedro seria titular absoluto desse time. E ontem, contra o Atlético Mineiro, o Pedro não ficou nem no banco, porque foi o Donelli pro banco ontem. Porque o Cássio sentiu uma contratura, sei lá, e aí ele precisava ter mais um goleiro, aí o Pedro foi cortado para entrar o Donelli. E aí na coletiva perguntada ele fala, não, porque jogador de lado a gente tinha outros. Ou seja, hoje o Pedro, que era uma das principais, um dos principais expoentes do time quando o Luxemburgo assumiu, hoje ele está atrás do Barleta, ele está atrás do Watson, ele está atrás do Romero, tá? O Pedro está atrás dessa galera toda, do Wesley, que agora é titular, então o Pedro é a quinta opção. O cara que há 2 semanas atrás era ele mais 10 no time do Corinthians, hoje é a quinta opção. Quinta. Tá difícil, rapaziada. Tá bem difícil. Eu não sei o que eu posso esperar. O próximo jogo é o Flamengo, depois é Argentinos Júniors. E, cara, com aquilo que a gente tá vendo, claro, a gente torce, é óbvio que a gente torce, mas em que a gente vai se escorar para acreditar que vai ter uma mudança repentina? Porque não adianta crescer do nada que tá agora, crescer 1%, do nada que tá agora para domingo. Se o Corinthians crescer 1%, ele vai perder do Flamengo. Se ele crescer 2% para o jogo contra o Argentinos, ele vai perder para os Argentinos. Se ele crescer 10%, ele toma a taca do Fluminense dentro da arena, como tomou no ano passado. Não na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil nós passamos por cima. Mas no Brasileiro perdeu.
em situações normais de temperatura e pressão, o Corinthians não é favorito em nenhum desses jogos, nem contra o Fluminense na Arena. E aí depois, o Atlético Mineiro, o jogo da volta da Copa do Brasil. Cara, a minha esperança é uma só, e não é Renato Augusto, tá? Porque eu acho que assim, a volta do Renato Augusto, beleza, tem muito torcedor jogando assim, toda a bucha no Renato Augusto. Tó, Renato, é a sua volta que vai salvar a gente. Calma, gente. O Renato é um só, e é um meia. Ele pode e vai resolver problemas, isso é fato. Mas muitos outros que acontecem não é responsabilidade, o Renato não vai mudar. O meio-campo vai continuar mordendo fofo, a defesa vai continuar espaçada como tá, as laterais, se o Fábio e o Fagner continuarem, Fagner também, viu? Fagner também. Melhor lateral direito do Brasil. Acho que não tá cabendo mais esse rótulo pra ele, não. Acho que não tá, né? Acho não, tenho certeza, não tá. O Renato não resolve esses problemas, tá? Esses problemas o Renato não resolve. Isso vai continuar bagunçado. A volta do Renato não corrige isso. Então, pra mim, a única esperança é a janela do Corinthians ser boa. A janela de transferência, que ainda tá longe. Muita coisa vai rolar até chegar isso aí. A janela do Corinthians ser boa. Vir de fato jogadores que vão entrar para. Não é composição de elenco, esquece esse papo. É titular. Titular, tem que chegar titular. E não é 1 ou 2, não, tem que chegar mais que isso. Vai chegar? Sinceramente, eu não sei. Não vou nem falar que não, eu vou deixar em dúvida e não sei. Entendeu? E aí a galera que se apega naquele papo de não tem dinheiro, vamos ver o que vocês vão falar. Porque o dinheiro vai aparecer. Na hora que o bicho tá pegando, o dinheiro aparece. Igual apareceu em 2021. Vocês lembram? Aquele time do Silvinho, cujo grande craque era o Mosquito. Vocês lembram? A hora que o pau cantou, é Juliano, é Roger Guedes, é William, é Renato Augusto, o dinheiro apareceu. Então não entra nessa onda de não tem dinheiro, não. Isso daí é conversa pra boi dormir. O dinheiro vai aparecer. Vocês vão ver. E eu espero mesmo que venha, porque assim... Tô torcendo pro meu clube endividar? Não, mas também não quero que ele caia pra segunda divisão. Então assim, se a janela do Corinthians não for boa, esquece, mano. Esquece. Se a janela não salvar o Corinthians, eu não sei o que vai salvar. Porque, sinceramente, cara, com todo respeito, não é o Luxemburgo, velho. Não é o Luxemburgo. Acho até que o Luxemburgo tá fazendo trampos que não são dele. Ele tá fazendo trabalho de presidente, gerente de futebol, diretor de futebol. Ele tá sendo um manager que ele sempre sonhou em ser lá atrás, né? Que ele queria assumir todos os departamentos do clube, tudo passar por ele. Ele chegou no lugar que ele ia conseguir fazer isso. Com um presidente omisso, com uma diretoria inexistente, ele chegou no lugar certo. Aqui ele vai ser manager. Aqui ele vai conseguir fazer o que ele sempre quis fazer a carreira toda. E tá fazendo, mas assim, sinceramente, cara, infelizmente o tempo do Lucha passou, gente. Passou e é difícil admitir isso, porque é um cara que, porra, um dos melhores treinadores, se não o melhor treinador que eu pude acompanhar no Corinthians, né? Eu vi Tele também. Futebol europeu eu não estou acompanhando tanto quanto antes, mas enfim, lá tem outros nomes, mas no Corinthians, com toda certeza, o melhor que eu vi passar. Eu não vi Brandão, né, que é de outro tempo, então Luxemburgo para mim é o melhor que eu vi passar pelo Corinthians. Complicado, cara, complicado. Tem o Tite também, né? É verdade, esqueci do Tite. Aí o Luxemburgo caiu na minha cotação. Aí o Tite tá em primeiro, o Luxemburgo tá em segundo. Mas enfim, o Luxemburgo era fantástico, cara. Mas lá atrás, né? Infelizmente. Enfim, rapaziada, tá difícil, tá complicado, tá muito trabalhoso, né, pra gente que fala de Corinthians e fala sempre, quase todo dia. Eu, praticamente todo santo dia, tô em tela falando sobre Corinthians. Pra gente é muito complicado vir aqui, dar a cara pra bater e tentar passar alguma coisa positiva pra vocês, mas não tem, cara. Não tem nada positivo que eu possa me escorar pra vir aqui passar pra vocês, a não ser a fé corintiana, que nunca falha. E só, mano. E só. E não tem outra coisa, não. Beleza? O vídeo tá muito longo já. Precisava falar um pouco, precisava botar a cara e é isso aí. Tamo junto, vai Corinthians. Até a próxima e como diz o nosso hino, salve o Corinthians.